Oi, tudo bem? É, então, nesse CEPEL, que já é o meu quinto CEPEL, eu fiz a pesquisa a partir do grupo de literatura com a professora Regina Helena, e como tema da minha pesquisa, eu coloquei os deuses americanos, os arquétipos encontrados pelo caminho percorrido por Shadow. Então, a minha pesquisa foi baseada nesse livro, do Neil Gaiman. Então, aqui eu vou falar muito do Shadow. Então, o Shadow é o personagem principal. Então, vocês vão ver bastante informações sobre ele. Então, de introdução, a minha introdução, eu quero partir da existência de um laço tanto entre saindo da literatura fantástica e caminhando até a psicologia analítica. E para isso eu uso deuses americanos para conseguir observar essa existência. Então, eu vou caminhar lá da literatura fantástica, que foi a nossa base para o grupo de pesquisa, e então sair caminhar com ela para psicologia analítica. Então, a partir nesse meio do caminho entre a literatura fantástica e a analítica, eu vou passar pelo inconsciente coletivo e o mito, para daí eu conseguir chegar na busca por determinados arquétipos junguianos que estão presentes, então, dentro da obra de Gaiman e que também fazem parte do percurso que o Shadow caminhou ao longo dos Estados Unidos. Então, como que eles estão presentes, sendo até possível encontrar no próprio Shadow esses arquétipos. Então, um dos meus objetivos é encontrar os arquétipos junguianos a partir da análise de determinados personagens, estabelecer a relação entre o arquétipo da sombra e do herói em Shadow, e pontuar, então, a relação entre a literatura fantástica e a psicologia analítica. Na minha fundamentação teórica, eu usei três teóricos. Então, o primeiro foi o Todorov, com a introdução à literatura fantástica, que foi o nosso texto base. Então, nele, ele vai falar sobre a relação do nosso mundo, da forma como a gente conhece ele, e que dentro da obra fantástica acontece algum acontecimento impossível, algo que a gente não consegue explicar a partir de leis e que a gente não consegue compreender, e que é o que acontece em Deuses Americanos, né, que a gente encontra um homem comum nos Estados Unidos, tendo que lidar com a descoberta dessa real existência dos deuses antigos quanto dos deuses novos. Então, a gente pode entender, então, como um acontecimento impossível que o Shadow, então, começa a lidar. Então, também, a partir dessa literatura fantástica, a gente tem essa dúvida com relação ao que é o real e o que é irreal, né? Depois do Todorov, como base também, eu usei a obra do Jung, Arquétipos do Inconsciente Coletivo. E daí, a partir disso, busquei a compreensão do inconsciente coletivo, que é um termo que não é simples da gente entender, mas tentei trazer o mais breve para essa pesquisa, que a gente vai ter como? A gente tem toda a divisão, a compreensão do consciente e do inconsciente pelo Jung. Então, no Jung, quando ele vai falar do inconsciente, ele fala do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Então, o que seria esse inconsciente coletivo? É quando ele fala que ele optou pelo termo coletivo pelo fato de o inconsciente não ser da natureza individual, como é o inconsciente pessoal, em que é todas as informações que a gente recebe, a forma como o nosso inconsciente compreende as informações que chegam até a nossa mente, mas de um modo universal. Mas então, o que é esse modo universal, né? São imagens que são passadas de gerações e gerações até chegar no nosso inconsciente. Então, é um substrato psíquico comum, de natureza psíquica, suprapessoal, que existe em cada indivíduo. Então, lá de trás, a gente vai carregando esses arquétipos no nosso inconsciente, mas não é sempre que a gente vai conseguir ativar todos os arquétipos ditos por Jung. A gente precisa de situações exatas que vão colaborar para que esses arquétipos atuem. Então, a gente precisa, por exemplo, de uma situação X para que a gente, por exemplo,
vamos dizer, ative o arquétipo do herói, por exemplo. Ele não vai acontecer de um momento do nada, né? Precisa de alguma coisa para ativar esse arquétipo, e que foi o que aconteceu com o Shadow ao longo de toda a narrativa, né? Então, essa é a nossa compreensão do inconsciente coletivo, né, do que vem lá do passado e acompanha a gente até esse momento, né, a nossa formação psíquica. Depois, ainda no Jung, trabalhar essa questão do arquétipo, a definição do arquétipo como uma manifestação do inconsciente coletivo, então, imagens primordiais. Então, o arquétipo ele pode receber um nome, por exemplo, como eu falei do arquétipo do herói, e possui um núcleo de significado invariável, o qual determina sua aparência, apenas a princípio, mas nunca concretamente. Então, a partir disso, é possível compreender que a gente tem, por exemplo, a forma do arquétipo, mas o que está dentro dele depende muito de indivíduo para indivíduo. Então, por exemplo, eu tenho um arquétipo do herói, em que eu tenho a forma do herói, mas cada personagem de cada texto fantástico, por exemplo, a gente vai conseguir preencher diferentemente. Então, por exemplo, o Shadow, ele vai dar um significado ao arquétipo do herói diferente, por exemplo, do Harry Potter. Então, são os dois arquétipos, mas de modos diferentes. Então, a gente também tem o arquétipo como algo inato, ainda voltando ao inconsciente coletivo, é algo inato, então, que pode se desenvolver no indivíduo. Então, o modo pelo qual, por exemplo, o arquétipo da mãe sempre aparece empiricamente, nunca pode ser deduzido só dele mesmo, mas depende de outros fatores. Então, assim como eu comentei do exemplo do Shadow, do arquétipo do herói, ele nunca é só nele mesmo, só no arquétipo. Eu tenho o arquétipo do herói e ele vai ser sempre assim. Não, ele depende de outros fatores, que são, por exemplo, fatores externos, de experiências que o indivíduo viveu. E também, como parte teórica desse texto, dessa pesquisa, eu usei o texto do Campbell, O Poder do Mito, porque daí eu quis fazer todo o caminho. A gente sai da literatura fantástica, passa pelo inconsciente coletivo, chega nos arquétipos, e aí a gente chega no mito, mas eu não quero falar exatamente da definição do mito, mas o modo como Campbell fala do mito e como ele aparece na obra do Gaiman. Porque o que a gente tem na obra do Gaiman? A gente tem os deuses antigos que estão perdendo perdendo os devotos, as pessoas estão esquecendo eles. Então o Campbell vai dizer, então responderam por que deveríamos nos importar com os mitos. Então por que nós deveríamos nos importar, por exemplo, com os mitos desses deuses antigos que o Gaiman traz para a gente? Ele vai falar que a gente deveria se importar porque são, por exemplo, os mitos, eles estão se perdendo, e ao se perderem, as pessoas não sabem mais do que acreditar. Então, ao elas perderem essa imagem do mito, elas não sabem como lidar em determinadas situações. Então, elas podem, por exemplo, em um momento de se sentir perdida, elas não sabem a quem recorrer. Então, o mito colabora para dar alguma fonte de conhecimento para as pessoas, e como elas não estão mais prezando, não estão mantendo essas ideias estão morrendo, elas não têm no que se apoiar, e assim pode gerar um sofrimento. Então, eu usei esses 3 teóricos para a minha pesquisa, e de resultados, então, eu tenho como primeiro mostrar os primeiros arquétipos que aparecem. Então, no Shadow, que é o personagem principal, como eu comentei, a gente vai ter um embate dele ser o herói, né, de toda a narrativa, mas ao mesmo tempo ele ainda carrega o arquétipo da sombra com ele. Então, a gente vê no próprio nome dele, né, Shadow, quer dizer sombra, que ele tem essa questão da sombra com ele, que carrega, então, todos os momentos da vida dele tem esse peso da sombra junto com ele. Então, o que a gente tem do herói? O herói, ele precisa vencer o monstro da escuridão. Então, ele precisa ter a vitória esperada da consciência sobre o inconsciente. E a sombra é aquilo que não admitimos, que não trazemos à consciência. Então, a gente precisa que a consciência vença o inconsciente. E isso só vai acontecer com o Shadow. O Shadow só vai conseguir superar essa sombra
é a partir do momento que ele morre e renasce, já mais para o final da narrativa, e também quando a gente já tem todo o final da história, em que ele cumpre todas as missões dele. Então, esse lado sombrio, ele acaba deixando de lado, ele supera. Então, vamos dizer que essa consciência, essa vitória da consciência, acaba vencendo o inconsciente. Outros personagens, outro arquétipo que eu analisei que eu encontrei alguns personagens, é o da persona, que é um arquétipo utilizado para adaptação em diferentes meios. Então, é aquele conhecido então como a máscara que a gente usa socialmente em determinados momentos. Então, por exemplo, em uma situação eu quero agir dessa forma, em outra eu quero agir de outra forma, então eu uso uma máscara para entrar naquele momento, para fazer parte daquele momento em um modo de agir. Então, acabam sendo modos de agir diferentes para diferentes situações. Então, o uso desse arquétipo, ele é encontrado tanto pelos deuses antigos quanto pelos novos, porque eles são deuses e eles precisam agir de modo que as pessoas não descubram que eles são deuses. Então, eles agem com máscaras para poder estar dentro da sociedade, estar dentro da sociedade americana, né? Então, para as pessoas não descobrirem que eles são deuses, eles recorrem ao arquétipo da sombra. Não, arquétipo da sombra não, arquétipo da persona, desculpa. Depois, a gente tem o trapaceiro, ou trickster, que é aquele que vive entre piadas e violações de regras, e também colabora na tentativa de atrapalhar o percurso do herói. Então, eles vão atrapalhar, nesse caso, eles vão atrapalhar o percurso do Shadow. O principal trapaceiro que a gente vai encontrar é o Wednesday, que a gente vai ver também que ele aparece em algum momento como mentor, ele representa o arquétipo do mentor, mas você vê até quando você acompanha toda a narrativa, todas as histórias que ele traz para o Shadow é muito relacionada à trapaça, ao roubo. Então, ele tem essa característica do trapaceiro e você concretiza que ele é o trapaceiro no momento em que acaba sendo revelada a intenção verdadeira dele ao longo de toda a narrativa, recrutar os deuses antigos para lutar com os deuses novos. Então, ele só queria essa luta para poder conseguir, vamos dizer, realizar o ritual e que a partir dessa luta ele conseguiria ter mais poderes. Então, ele engana todo mundo só para conseguir ter mais força, mais poderes e continuar vivo dentro da sociedade, né? Para não ser um deus esquisito, esquecido. Então, ele não quer ser esquecido, então ele usa por meio da trapaça modos de conseguir alcançar a sua meta. E também a gente não pode esquecer que o Wednesday é o Odin. Então é um deus um pouco difícil de esquecer, mas mesmo assim ele usa ainda da trapaça para permanecer vivo. Outro personagem, né, que é um deus, é o Loki, que ele aparece na narrativa, então ele acaba sendo um parceiro do Wednesday, você descobre, né, ao longo do texto, e que o Loki, propriamente dito, ele já aparece em outras narrativas como sendo um trapaceiro. Então, em Deuses Americanos, ele também não vai ser diferente, né? Ele engana o Shadow desde o começo do livro. E o outro é o Mad Sweeney, que é o Leprechaun. Então, amando do Wednesday, ele consegue fazer algumas trapaças no caminho do Shadow. Então, como mentor, é aquele que funciona como o guia do herói, o que o herói pode se tornar um dia. Então, até certo momento, você consegue acreditar que o Wednesday, ele é um mentor, ele que vai guiar o Shadow ao longo do caminho. Mas não é bem assim, como eu disse anteriormente, você descobre a verdade sobre ele. Então, esse arquétipo do mentor dele se desfaz e ele acaba sendo mais o trapaceiro, ele acaba caindo mais para o lado da trapaça. E o materno, então, ou como o Jung também vai falar, o arquétipo da grande mãe,
é aquele, então, né, que representa toda a bondade, aquele que cuida, o que sustenta, o que proporciona as condições de crescimento, fertilidade e alimento. Então, como que a gente pode encontrar essa questão do materno dentro da obra, né, esse arquétipo do materno? É possível ver esse arquétipo nas irmãs Zória, que elas acolhem o Shadow no início da narrativa. Então elas, além de acolher, elas dão o alimento, elas cuidam, elas falam falam para ele ter cuidado com o Wednesday, então para ele ter cuidado com todo o caminho que ele vai percorrer, porque elas sabem que é perigoso, então elas agem com muito cuidado com ele. E também o arquétipo materno, ele indica lugar de transformação mágica do renascimento. Então a gente vai ter a Easter, né, que é a deusa que a gente conhece como a deusa da Páscoa, que ela é a deusa responsável pelo renascimento, né? Então, no momento que o Shadow morre e renasce, ela está presente com ele, tomando todo cuidado para esse renascimento, então ela está presente. Então, ela também pode ser enxergada dentro do arquétipo materno. Então, esses foram os arquétipos que foram encontrados na obra do Neil Gaiman. E agora, as minhas considerações finais é essa relação de conseguir visualizar que tem uma ligação entre a literatura fantástica e a psicologia analítica, e que a gente pode usar alguns passos para chegar até essa conclusão, né, de que elas têm alguma relação, né? Então, a gente usa, como eu falei, a gente usa o inconsciente coletivo, os arquétipos e a discussão sobre os mitos para poder chegar nessa psicologia analítica de fato. Então, também foi possível ver o embate entre o herói e a sombra no inconsciente do Shadow. Então, a gente vê que tem que a gente não encontra só um arquétipo, né? A gente nunca vai ter só um arquétipo presente no nosso inconsciente, mas então a gente consegue enxergar esses dois arquétipos nele, e que a gente vê então que o herói prevalece a sombra a partir do momento que ele passa por todas as situações mais pesadas ao longo da obra. E esse trabalho, então, ele me dá a oportunidade de aprofundar essa pesquisa no futuro. Então, vejo outros modos além de aprofundar a questão, todos os pontos, também dá para abrir outras portas para serem discutidas. Então, tanto todos os textos que eu usei de fundamentação teórica, quanto os deuses americanos, me possibilitam um vasto campo de pesquisa. E aqui a gente vai ver as minhas referências que eu usei para essa pesquisa. E, por fim, muito obrigada.